Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Financeiramente Feminina. Para você que ainda não me conhece, prazer, eu sou Alessandra Chaves e hoje estamos aqui para falar com vocês sobre um assunto que realmente vai fazer toda a diferença na sua vida, viu? Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Paulo Florindo, que é terapeuta especialista em casais, pastor, químico no ramo de tintas, olha só, quanto talento, né? E vamos falar sobre finanças, sobre casais e muito obrigada, Paulo, por ter aceito, né, o convite de estar aqui conosco, comigo e com a Amália, né, para falarmos de um assunto que realmente tem transformado aí muitas vidas, né? O prazer é todo meu, né, de estar com vocês aqui. É uma coisa maravilhosa juntar todas essas duas coisas, né? A terapia com a vida conjugal, junto com as finanças. E a gente está aqui à disposição. Pode soltar as perguntas aí que nós vamos desenvolver o trabalho. Que bom! Vamos começar já, né, com direto ao ponto, né? Eu sempre falo que a maioria das pessoas não casam por dinheiro, né, por questão financeira, tem lá suas exceções, mas estatisticamente falando, por que a grande maioria dos divórcios é por questões financeiras? Paulo, nos fala, por favor, né, sobre esse assunto tão relevante. Olha, na verdade, o que a gente consegue enxergar, né, na terapia de casais, lá na minha clínica, né, é justamente essa indiferença que no namoro e no noivado não é apercebido o valor do que é finanças na vida conjugal. Uhum. Porque todos os dois ainda têm uma vida unilateral, cada um com a sua disposição financeira, então eles pensam que isso vai acontecer também no casamento. E normalmente, né, as mulheres estão trabalhando, né, e com isso, quando se vê o casamento, que, como diz a palavra, uma só carne, então eles começam a ver que tem que ser uma só finanças. E aí começa a ter os problemas, porque não aceitam um interferir naquilo que o outro quer. E muitas das vezes existe problemas psíquicos, traumas de infância, né, situações infelizes que aconteceram com seus pais e que foram abordadas de forma muito errônea e que levou a eles ficarem traumatizados. E com isto, quando se veem com o seu primeiro ano de casamento, segundo ou terceiro ano de casamento, que começa a ver a necessidade de se ajuntar os valores financeiros para um bem comum da casa, principalmente quando vem o primeiro filho, então eles não estão habilitados para isso, não foram orientados para isso, para que pudesse assumir esse papel, e aí começam os conflitos. E aí vai se degenerando, e a estatística não mente. Então realmente, né, boa porcentagem dos divórcios estão relacionados a não saber administrar financeiramente a vida dos dois juntos, não separados. É isso que você falou, faz todo sentido. A gente percebe, as pessoas se planejam para casar, né? Fica lá 2, 3 anos e montando festas e tudo mais, contando o valor de cada detalhe lá da festa, do casamento, da lua de mel. Aí casaram, entram para dentro de casa, parece que o assunto finanças vira um tabu. Sim. A gente percebe isso muito na nossa consultoria. A gente atende a liberdade financeira para as mulheres e, lógico, as mulheres trazem os maridos, os cônjuges, os parceiros, os casais para a gente abordar junto. A gente também atende o público masculino, indiferente disso. Mas a gente já pegou casais que nunca se abriram financeiramente um para o outro e ali na nossa frente conseguiram fazer. E a gente percebe que é algo mais internalizado mesmo, igual você disse, a parte de crenças, de criação familiar, que é coisas mais profundas, que não é nosso métier entrar, mas o que você daria como sugestão? Porque às vezes os casais, as pessoas não conseguem ver que é uma causa que precisa ser tratada, até porque a gente fala muito disso, né? Eu acho que relacionamento tem que ter aquela admiração. A gente tem que admirar o outro do nosso lado, a gente tem que confiar, e finanças está muito interligado com isso. Sim. Com a sua experiência, Paulo, o que você acha que hoje as pessoas podem olhar para dentro e entender essa causa? É justamente quando os dois não conseguem achar um bem comum. Quando os dois não conseguem encontrar
o ponto em comum entre eles, isso está mostrando que há divergências psíquicas, que são enraizadas desde até mesmo do ventre. Né? Pais que brigavam por causa de dinheiro na frente dos filhos, tudo esse trauma vai se corroendo, né? Então, quando os dois verem que não conseguem sozinhos, que não conseguem administrar isso sozinhos, eles precisam de uma terceira pessoa. Eles precisam de uma intervenção terapêutica. Sim. É o que eu estou ali na minha clínica ali, né, há mais de 5 anos, dando esse suporte, apresentando um ao outro quem cada um é e mostrando a necessidade dessa mudança, dessa transferência de vida psíquica para uma vida melhor, para uma vida em comum, que um vai ajudar o outro. Normalmente não são os mesmos problemas, mas Sim. se juntando os problemas dos dois ou um dos dois, geram justamente a insatisfação, a frustração, né? É o meu, é o seu, né? E começa a entrar em choque. Então, a recomendação é procurar justamente, primeiramente, um terapeuta, né? Me coloca à disposição. E segundo, a vocês, que com toda certeza, pessoas preparadas emocionalmente conseguem ser bem lapidadas por vocês que trabalham nessa área de finanças, que eu admiro assim grandemente. Eu dou muito curso nessa área, no meu trabalho de casais tem uma matéria sobre isso, mas eu não me especializei nisso. Eu fiz para mim. Sim. Eu fiz para mim, né, para minha esposa, que tinha problemas sérios também na área financeira, então a gente conseguiu chegar a esse ponto nos cursos que eu fiz, mas não quero me especializar em dedicar-se a isso. Sim. Por isso estou me juntando a vocês para a gente fazer uma força única. Isso, e é o que a gente fala, né? Cada profissional tem autoridade para falar sobre determinado assunto. Sim. Contudo, nós, como planejadoras financeiras, muitas das vezes a gente identifica o porquê dos nossos mentorados, dos nossos clientes, não cumprirem, né, não terem o resultado que a gente espera, que a gente almeja, né? Sim. Então, muitas das vezes a gente identifica que são por problemas emocionais, né? E nós, apesar de a gente estar sempre buscando conhecimento na nossa área, a gente também tem autoridade para falar sobre o assunto especificamente sobre casais, porque cada um de nós temos essa experiência de vida também, sim, né? Cada um dentro né, da sua particularidade, mas eu conto muito, eu falo muito no nosso workshop e sempre que tem oportunidade falarmos com os clientes, né, diretamente, as experiências de vida, né, que nós temos, que isso é muito importante, né? Não é simplesmente na teoria, mas na prática também. Paulo, nos fale um pouco de você, né, da sua vida pessoal como marido, né, a famosa fofinha, né, me dê essa liberdade porque, né, você ela é um dos meus pastores, né, nos conte essa experiência que você teve e tem, né, como casado e por esse lado na questão das finanças. Sim, é algo assim, sobrenatural, maravilhoso, né, ou seja, Deus ele conduz as coisas quando você proporciona condições para que isso aconteça. Sim. Ele não invade, né? Ele não obscura a sua visão, a sua necessidade. Ele somente clareia o que você precisa fazer para dar certo. Então, eu sou casado há 34 anos, né? Com a minha esposa, a pastora Cássia, que, como você disse, me chama de fofinha, né? Eu não sei chamar pelo nome, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos, Paulo e Roberto, né? Casado, me deu um neto. A Maiara Rayane, minha filha solteira, né, tem 30 anos, mora e estuda na Austrália, né, tá buscando novos voos, né, para crescer e desenvolver na área de finanças também, que ela é ciências contábeis, né, então hoje ela tem uma profissão, né, tem um trabalho lá na Austrália, em Sydney, e estudando paralelamente a isso, e vamos ver o futuro que Deus impõe sobre ela, ou ela fica lá ou ela volta, né. Sim. Então a gente teve uma história de vida, né? São 45 anos nos caminhos do Senhor. Então a gente passou por muitas situações, muitas dificuldades, e que me levou justamente a procurar ser alguém na vida. E aí me tornei químico, né? Técnico químico. E aí passei pela Petrobras, a Sominha, né? Soicon, e vim parar na Bema Tintas, que lá tem 34 anos, me aposentei, trabalho lá ainda. E com a minha configuração psíquica da minha infância, minha adolescência, me fez necessidade de me conhecer melhor. E aí eu fui fazer a psicanálise, né, fui fazer terapia sistêmica, terapia de casais, psicologia comportamental, fisionomia, que é a arte de interpretar quadrante de rosto. Então a gente foi se aperfeiçoando e fui me encontrando dentro disso, né? E aí Deus
abriu as portas dessa clínica, tem 5 anos e pouco que eu estou lá, né, e trabalhando. Tem um curso de relações humanas, ao qual eu apresento a pessoa quem ela é e ensino ela a lidar com ela mesma, ao qual você, Alessandra, vai estar comigo a partir do dia 10 de agosto, né? Aham. Praticamente fechou as vagas já, porque é um curso que ininterruptamente existe há 18 anos. Uhum. Então, a gente começou a trabalhar, montamos várias escolas de casais, né? Uma delas você vai participar agora a partir, né, do dia 5 de agosto com a Uhum. gente. Então, justamente, são uma vivência por necessidade. Uhum. Não foi por luxo, não foi por finanças, para ganhar mais, porque, glória a Deus, né, eu tenho uma vida financeira estabilizada, trabalho nessa questão de finanças, né, Uhum. ensino, oriento e vivo isso na minha vida. Tive problemas seríssimos na época de pagar aluguel, da minha esposa não se colocar no gastar o seu alívio psíquico, Uhum. né? Então eu tive que controlá-la, tive que quebrar cartão dela, né? Isso. E desenvolver para justamente crescer aquilo que a experiência foi me dando. É um ponto que me chamou muita atenção, pastor, porque em algum momento eu ouvi o senhor contar a história, né? Que o senhor teve aí a experiência, na verdade, dentro do seu casamento, né? Sim. Porque você como pastor, né, e como terapeuta, identificou em algum momento que ela precisava ter uma mudança de comportamento, Sim. mas você identificou que era algo que vinha da vivência da infância dela, Sim, né? sim. Explica pra gente melhor sobre essa experiência que o senhor teve no Sim. casamento. E até aquela questão também que você falou com a gente, que eu achei super interessante, e eu quero compartilhar aqui com as mulheres, sobre o papel da mulher de ser administradora. Isso, sim, exatamente. Sim. Então deixa eu esquecer, não, que eu primeiro vou responder a Alessandra, né? Sim. Que é justamente, tanto ela como eu, tivemos histórias que nos prenderam na área financeira, né? Uhum. A minha esposa, ela com 13 anos perdeu a mãe, né? Uhum. E aí veio uma madrasta, né? E aí transfigurou totalmente a família, vários problemas, vários desafios que eles passaram. A minha esposa não tinha liberdade de ter nada, de conseguir nada, de usar a casa como filha, né? Uhum. Porque havia objeções da madrasta, e isso houve muitos problemas com ela. Então ela queria sempre ter alguma coisa, não acima do que ela podia ter. Pelo contrário, quando eu perguntei, nós namorando, fazendo os planos, né, como todo jovem, como é que você quer sua casa? Amor, 2 quartos, a sala, a cozinha, tá bom demais. Uhum. Bastava, Eu não né? tenho isso para mim, É. né? Então ela pensava pequeno, porque nada ela tinha. Uhum. Então eu, da mesma forma, meu pai e minha mãe brigavam muito por causa de dinheiro, né? Meu pai traumatizado, sozinho na vida, eu não conheci nenhum parente do meu pai, a não ser o próprio irmão dele, que vi uma vez só, não vi nunca mais. Então meu pai tinha medo de perder as coisas, 7 filhos, então meu pai sofria muito, e minha mãe foi para o campo trabalhar, eu via aquela questão, aquelas situações deles brigando por causa do dinheiro, né? Uhum. Então isso mexeu muito comigo, né? Uhum. Ao ponto de eu estar envolvido emocionalmente com isso e ter problemas com medo de gastar, Sim. indo pelo Uhum. mesmo caminho que meu pai estava tendo. Começa a ter até crença limitante, né? Isso, por isso que eu desenvolvi e procurei ajuda, né? Eu procurei a estudar a mente humana, né? E com isso eu fui me libertando e fui me tornando, né, um abençoado e um abençoador na área financeira, né? Hoje, nos últimos 30 anos, mais ou menos, né? 25 para 30 anos. Hoje, glória a Deus, sou uma pessoa próspera. Todos os meus sonhos são realizados daquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, né? Um dos exemplos, né? É a proposta que eu fiz no meu coração há quase 20 anos atrás, de 3 em 3 anos trocar de carro e sempre ter um carro zero, e isso Deus me deu condições, né? E proporciona situações, Sim. favorece situações, né? Apesar do meio social que eu vivo, é acima da média, então eu conquistei diante de uma necessidade. Eu não vivi em função da frustração, Sim. eu fui contra a frustração, né? E aí, respondendo a pergunta da Amália, a questão da mulher, do papel da mulher. E a minha esposa, como ela tinha vários problemas, eu precisava que ela fosse a administradora da casa, e Uhum. não eu o administrador, porque eu sou o provedor, Uhum. né? O ensinamento é ser provedor. E quem vai administrar o que provê?
é o próprio provedor? Não, ele não pode fazer isso. Tem que ter uma outra pessoa para administrar. E Deus quis que fosse a mulher. Sim, e deixando claro que não quer dizer que a mulher não possa trabalhar, né? É Sim, diferente. não, administradora até nisso. Sim, Até nisso, né? Ou seja, Exatamente. se ela trabalha, se conduziu-se a isso pela formação acadêmica dela, pela disponibilidade que ela tem, pela inteligência e capacidade que ela tem intrínseca, né? Isso. O próprio Provérbios 31:10 fala da mulher virtuosa, ou seja, cheia de Sim. virtudes, né? Isso. Sim, deve trabalhar, né? Se for necessário. A única limitação que eu coloco é na criação do filho nos primeiros 6 anos, que seria muito importante, muito bom para o crescimento psíquico da criança, é que a mãe tivesse perto dela os primeiros 6 anos de vida, Uhum. né? Isso é uma questão psicológica, é uma questão pedagógica, né? Que há essa orientação dos primeiros 6 anos, né? Que é a primeira infância, mas sendo assim, conforme a necessidade e não for possível, se dá outro jeito. Mas a mulher tem um papel extremo de ser a administradora. Uhum. Os olhares da mulher, a mulher consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo É. tempo, a mulher tem uma visão mais águia do que o homem, Sim. Sim. né? Então, eu vou lá e, como diz a expressão, né? Eu vou lá e me desgasto na minha empresa, enfrento meus problemas, assim como ela também, se ela trabalhar, né? Mas agora, quem vai administrar isso? O homem não tem essa condição. É por isso que eu não me dediquei a ser um consultor financeiro. Eu fui para mim, sou para algumas pessoas, mas eu debito a isso. Glória a Deus que eu consegui encontrar vocês duas, né? Como diz o outro, né? O destino do Senhor nos fez encontrar. O Deus não une pessoas, une propósitos, Propósito, né? Isso, É. isso você falou tudo, né? Então, eu tenho o maior prazer hoje, né, de conhecer vocês e começar esse primeiro podcast de outros que virão, Sim. né? Para a gente Sim. poder estar justamente eu na parte psíquica e vocês na parte financeira. Então, a mulher sendo uma administradora, ela tem mais condições de prosperar a vida financeira do casal do que o homem sendo, Uhum. né? Ou seja, ei aqui, meu bem, junta-se ao seu salário, ao meu salário, e vamos ver o que a gente pode fazer nós dois. Você consegue fazer isso, mas sempre me colocando a par, para que eu possa também te dar alguma orientação, alguma Uhum. sugestão, mas você pode fazer isso, meu amor, porque a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, e o que eu consigo enxergar isso, a mulher como administradora, e não Uhum. como provedora, Sim. né? Não que não possa ser, mas a determinação do prover é do homem. Sim. Então, Uhum. por isso que a grande importância da mulher ter essa noção, dessa responsabilidade linda e maravilhosa, né? Não é ser só procriadora, cuidadora de filhos, mas ser administradora dos bens da família. Isso, isso. Hoje você consegue mensurar seus pacientes hoje que vão procurar pela sua ajuda, os casais, uma porcentagem que tem problemas mais específicos com finanças? Olha, isolando somente os casais, porque eu atendo pessoas Sim. também, né, que não sejam casais, atendo crianças, adolescentes, né, Sim. mas dentro dos casais, eu acredito que uns 60%. 60%. 60% dos casais acabam, uma das matérias que eu levo, uma das propostas que eu levo de discussão, porque a gente tem que fazer uma orientação, né? Uhum. É a vida financeira, né? Ou seja, é a descompatibilidade do que se diz respeito ao que eu posso gastar e o que você não pode gastar. Uhum. Então a gente vê os grandes conflitos disso e praticamente só um casal de quase 25 casais que eu cuido, só um casal que a mulher não trabalha. Pedagoga, Sim. formada, muito inteligente, mas ela optou a não trabalhar, né? E o marido é que trabalha e é ela que administra. É um exemplo que eu tenho somente esse casal, porque os outros, infelizmente, acabam tendo problemas. Sim. Às vezes discutir na minha frente quem vai pagar a consulta na hora. Nossa. Né? Eu paguei semana passada, é você hoje? Ah, é hoje? Mas não seria você não? Eu tenho que intervir, vocês conversam depois, vocês me falam, né? Então, ao ponto de chegar a essa necessidade. A falta de diálogo, né? Isso. Eu falo que não é problema nenhum para mim falar sobre isso, né? Porque eu falo muito isso nos workshops, né? Mas trazendo como meu exemplo, né? Eu e meu esposo nos conhecemos, começamos a namorar, eu tinha 15, ele tinha 19 anos, estamos juntos desde então. E financeiramente nós crescemos juntos, né? Parabéns. Cada Sim. um dentro do seu talento, né? Sim. Ele trabalha na área de segurança pública, eu sempre lidei muito bem com pessoas e agora eu me encontrei realmente nas finanças. O meu propósito é transformar vidas através das finanças. E eu falo que, a gente fala muito da Bíblia, né? Porque somos cristãos e eu acredito muito que
a Bíblia, ele é o nosso GPS, o nosso condutor, e não tem nada a ver com religião, eu sempre falo isso. Com certeza. Contudo, quando decidimos casar, né, nos tornamos um só. Inclusive dentro das finanças, né? Sim. Com certeza. E é onde a gente identifica, muitas das vezes, essa divisão, É verdade. né? Decidem casar, mas depois que casam, esquece que as finanças também têm que fazer parte do corpo único, de né? ser uma só carne também. Isso. E eu já passei por um desafio muito grande no meu casamento por conta dessa questão financeira. Não por falta de diálogo, mas por algum momento as intervenções externas, né, de pessoas que não conhecem a nossa história, chegarem às vezes para o meu esposo e falar assim, você tem essa condição de vida, por que você casou com mulher rica? Claro que não. Nós dois crescemos juntos e sabemos, né, disso. E em algum momento nós precisamos ter um diálogo, precisamos conversar sobre esse assunto para que isso não enraizasse, né? Não entrasse na nossa mente de forma verdadeira e, na verdade, não era, né? Sim. Então, aí a importância, né, Paulo, de realmente ter um diálogo entre o casal, entender que não existe o meu salário, o seu salário, existe, né? A renda da família. Isso. É claro que a gente também tem que respeitar, e aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da questão de existem os planos do casal, mas existem os sonhos individuais de cada um também, que tem que ser respeitados, né? E necessidades, né? A mulher tem um salão. Isso. O homem vai entender isso quanto? Né? Então, ou seja, a mulher tem seus cuidados, né, femininos, e tudo dentro de uma coerência. Achei muito, muito, muito bonitinho ontem, né? Um casal dizendo para mim, né, que foram fazer umas compras, né? Foi lá numa grande supermercado, e aí a mulher ama orquídeas, e ama orquídeas amarelas. Então, específico, né? O homem já tinha gastado mais de R$300, e ele falou assim, bem, olha as orquídeas que você tanto quer. Não, meu amor, você já gastou o suficiente para esse mês, vou deixar para depois. Mas e se não tiver a orquídea amarela? Não, Deus vai providenciar que no momento que nós tivermos condições, novamente, eu vou querer as orquídeas amarelas. Eu achei isso muito bonito, porque é fruto do meu trabalho, porque não era assim entre os dois. Né? Então, ela abriu mão das orquídeas amarelas dela, né, para que o Sebastião não gastasse além daquilo que gastou para a necessidade do sonho dela primeiro, que é ver o porcelanato no piso, que há anos ela vem lutando, já comprado, já adquirido, e o Sebastião não colocava, e aí ela ficava triste, chateada, e agora na terapia, né, a gente conseguiu mostrar para ele o quanto é importante agradar a esposa, porque um dos pilares que eu ensino nos trabalhos de casais, que o segundo pilar eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Então não é para mim ser feliz, é fazer meu cônjuge feliz. Então ele entendeu isso, já quebrou tudo lá, ela ficou toda feliz, deu um beijão ali na minha frente lá ontem, né? Aquela festa toda, né? Legal. E aí ela fez também a parte dela, abrindo mão das orquídeas amarelas dela. Então isso é muito importante, eu achei fruto do nosso trabalho. A gente acaba que se é um mentor também, se é um terapeuta, se é um mentor, a gente fala isso muito. A gente meio que parece que são nossos filhos, né? Isso. E quando a gente vê eles tendo resultado, prosperando, e até os que não conseguem ter resultado, a gente sente também, porque a gente vê que, é igual a gente fala, a gente orienta, né? A gente não impõe nada, a gente orienta, a gente sabe, por isso que a gente vê que tem pessoas que têm resultado e pessoas que não têm. Verdade. Quando você falou sobre o que você passou lá atrás com finanças, foi algo que você não queria aquela vida para você, e depois você trouxe isso para sua vida, hoje você tem aquela prosperidade financeira, é o que eu falo sempre. Quando você trata o dinheiro da forma correta, dinheiro não aceita desaforo. Verdade. A prosperidade vai acontecendo de uma forma tão inteligente. Eu falo que casais inteligentes enriquecem juntos, né? E enriquecer junto não é ter milhões na conta, não, pode até ter, mas só de você ter aquela paz financeira, saúde financeira, para a saúde do seu casamento, para admiração, é isso que eu acho que as pessoas, às vezes os casais que estão tendo problema com finanças, se você continuar do jeito que está, isso não vai melhorar. A gente precisa realmente de ajuda do outro, que seja um terapeuta, que seja de planejadoras financeiras. Mas você tratar aquilo, para aquilo ser um flow na sua vida e começar tudo a prosperar, você começa a ver o outro diferente. Você começa a falar assim, eu posso confiar no meu marido, eu posso confiar na minha esposa. A gente está planejando a vida junto, a gente quer viajar junto. Então eu falo assim, gente,
Eu percebo que alguns casais, mulheres, até mais as mulheres, têm vergonha de falar isso com o homem. Nossa, meu marido não pode nem sonhar que eu estou gastando esse tanto. Ele nem sonha que meu nome está sujo. Ele nem sonha que eu estou pegando empréstimo. Isso vai continuar. Sim. Isso precisa ser resolvido, porque quando você tem paz financeira, tudo corre bem. É verdade. É incrível. E acaba que termina por finanças, mas a raiz daquele problema ali, na verdade, não tem nada a ver com finanças, verdade, né? Verdade. A origem não é isso. Né? É um problema psíquico, né? Ou seja, é a ansiedade, né? O toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? É síndrome do pânico, isso. Né? Ou seja, começa a vir vários problemas que faz com que, principalmente as mulheres, não tão os homens, né? Mas as mulheres, a necessidade de gastar, né? Se sentindo bem em ter 100 pares de sapato, né? E ainda não usou o centésimo e já está comprando mais, né? E é momentâneo esse prazer. Né? Isso, né? É uma maneira como o cigarro faz, como a dependência química faz. Então a gente deve trabalhar primeiro no psiquê, né? As pessoas precisam se encontrar no seu psiquê. Eu encontrei fazendo cursos, né? A minha esposa, como eu falei, brinquei, né? Que eu quebrei o cartão dela, né? Quando eu cheguei, eu vi lá o extrato do banco, até então confiando nela, até então tendo certeza que ela poderia ser administradora, né? Ela pagando só o mínimo da fatura. Então, ou seja, ela nem sabia que pagando só o mínimo, da onde que ia parar isso, né? Então, falta de conhecimento. E que é vocês que entram, né? Vocês como consultora na área de finanças, vai ajudar muito as pessoas a lidarem como que é o mercado financeiro, o que se deve comprar, o que se não deve comprar, qual é o momento certo de comprar, né? Então, eu vou tratar a parte psíquica, mas não adianta eu tratar a parte psíquica se a pessoa não tem conhecimento, né? Ou seja, como agir. Eu costumo brincar nas minhas palestras de casais na área de finanças, que é o seguinte, até para você comprar no supermercado, a maneira que eles trabalham é sempre a entrada principal do supermercado, tem coisas supérfluas. As coisas de necessidade são lá no fundo do supermercado. Então eu sempre, quando existia o extra, né, eu pegava o carrinho e ia lá pro fundo, cortava todo o supermercado, ia lá pro fundo, começa com arroz e feijão. Porque a coisa mais feia, mais triste que eu vejo acontecer até os dias de hoje é você ter que deixar coisas para trás dentro do caixa porque você não conseguiu pagar. Eu só tenho R$500, ficou em 550, ficou em 600. Vamos tirar aqui, vamos ver o que pode tirar. Isso é muito triste. Quando você ouve nas reportagens que o governo solta algum plano, alguma ajuda de custo indireta, e as perguntas que fazem no campo é: o que você vai fazer com o dinheiro? A resposta sempre é pagar dívidas. Então não é isso o plano que nós temos, não é isso o que pode ser, independente de religião, é você com você mesmo, né? Ou seja, Deus abençoa aqueles que têm inteligência, capacidade administrativa, mas volto a repetir, existe duas vertentes. Existe a vertente psíquica, que normalmente essa predomina, e existe a vertente de não conhecer e não saber como administrar. Por isso que nós três, né, unindo as forças, a gente pode ajudar essa pessoa que está nos ouvindo aqui, viu? Você que está nos ouvindo, né? Isso. Com certeza. Se você vê que você tem um problema psíquico, me procure. E com toda certeza vou encaminhar para essas duas moças lindas aqui, para que vocês possam ter a orientação de como lidar com o dinheiro que vocês têm. Vocês podem ganhar aí 5 mil, 7 mil, 8 mil reais, como eu conheço uma moça, né, que ganha 7 mil reais e não tem nada, não consegue nada. Não consegue ver para onde vai o dinheiro. Vive sempre tampando buraco. Então, não é isso que vocês querem. Vocês que estão nos ouvindo aí, não é isso que vocês querem. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Isso, o senhor tocou num ponto muito importante, de nós unirmos forças, né? De nós termos aí essa equipe multidisciplinar. O nosso primeiro podcast que nós fizemos com uma mentorada nossa, que é personal trainer, a Sussu, né? Ela fala muito sobre isso. Ela trabalha na área de academia, né? Personal trainer. E ela fala, gente, quando eu identifico que tem um aluno meu com problema financeiro, eu vou indicar para vocês, né? E assim como você está citando, e da mesma forma a gente. Por quê, Paulo? Nós chegamos num patamar da nossa vida profissional, com toda a humildade no coração, de realmente a gente escolher o cliente que nós vamos atender. Não por soberba, não porque a gente se acha, não. É porque a gente entende que aquela pessoa, naquele momento, não está ainda preparada
para lidar com as questões financeiras. Ela Verdade. precisa, por exemplo, se tratar, né, psicologicamente para começar. Por quê? Ninguém se endivida porque foi pressionado a se endividar. Todos se endividam porque permitiram. Isso. Principalmente por questão emocional. Sim. E aí é onde nós falamos que existe a diferença entre necessidade e Desejo. necessidade e desejo. Sim. Quando as pessoas deixam o desejo sobressair, infelizmente é onde elas se endividam. É verdade. E aí é o que eu falo. Eu dou muito também o exemplo da questão, né, de carro. Muitas pessoas precisam ter um carro, né, para uso do dia a dia. Mas o desejo opa, eu quero ter um carro de luxo. Muitos não precisam ter aquele carro de luxo. Isso é um desejo, não é uma necessidade. Verdade. E aí, pelo desejo, vão lá, se endividam, né? Comprometem ali a renda mensal pagando uma prestação cara, esquecem que uma ferramenta dessa, né, que muitas das vezes é uma ferramenta, ela também tem um custo. Então, quanto mais caro ele for, maior vão ser as despesas, né? E o salário não suporta. Isso. Então, assim, isso tem uma explicação, Sim. né? Lá Sim. atrás, vou dar um relato aqui rápido de um dos nossos mentores. Ele fala que ele é especialista em atender milionários. Ó. E ele fala que ele atendeu uma pessoa muito rica ao ponto dele chegar lá no local onde foi agendado, eles fecharem as ruas, essa pessoa chegar com escolta e tudo, enfim. Sentou na frente dele para ele fazer a mentoria dele com ele. E ele foi entendendo. Aquela pessoa foi entendendo. Porque aquela pessoa ela tinha tanto dinheiro, mas ela não era feliz. Não tinha paz financeira que a gente tanto fala, né? E sabe onde ele foi entender um pequeno detalhe? Sim. Primeiro pelo comportamento, que toda vez que ele sentava à frente dele, ele via que ele cruzava as pernas, né? E ele estava sempre com um sapato diferente. Cruzava a perna, mostrava, né, o sapato. Necessidade de mostrar, né? Exatamente, tinha necessidade de mostrar. E aí ele foi fazendo perguntas, foi até o ponto dele entender que ele tinha uma questão com sapato. Porque na infância, ele tinha uma infância muito, muito, né, pobre, e ele contou para ele que na escola ele foi 3 anos consecutivos com o mesmo tênis. Que ele não tinha, os pais dele não tinham condição financeira dele, né, de comprar um tênis e tal. E aí, quando ele teve condição, a emoção dele, né, lá no íntimo dele, ele tinha necessidade de comprar sapatos, e só sapato caro. Ele tem uma coleção de mais de 600 sapatos que ele não repete, tudo sapato caro. Olha. Por conta dessa questão lá atrás. Ou seja, é onde a gente fala, uma transferência. Né? E não resolveu, né? E aí depois ele precisou se tratar, porque ele tinha tanto dinheiro, é onde as pessoas perguntam, dinheiro traz felicidade? Isso. Né? O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele é uma ferramenta, né, onde pode sim resolver muitos problemas, mas a gente não pode colocar confiança nossa no dinheiro, né? Porque o que acontece justamente é a baixa autoestima, a insegurança, Sim. eu costumo dizer o síndrome do patinho feio, que é o complexo de inferioridade. São situações que fazem eu gastar, fazem eu querer ter. Por ter esses problemas que eu citei minutos atrás, quando chego num grande supermercado, um grande departamento de lojas, né? Me dá aquela ânsia de querer comprar. Uhum. Eu vejo isso dentro de mim. Aí eu fico rindo. Ô, bobão, você não vai me destruir, não. Né? Eu costumo dizer, como já passei para vocês, né? A questão dos 2 mundos que nós temos dentro de nós. O inconsciente e o consciente. E o inconsciente, ele é insensível. O inconsciente, ele é prático. O inconsciente é o reprodutor de tudo que fizeram comigo na infância e na adolescência. E o consciente é só o reprodutor. É só aquele que faz aquilo que o inconsciente manda fazer. E aí é onde que o terapeuta entra. Onde que vocês também na consultoria financeira, vocês entram. É no consciente. Mas se o inconsciente domina, se o inconsciente quer tomar conta, então o consciente precisa ser trabalhado para saber lidar com isso.
Por isso que o tema do meu curso de Relações Humanas, né, que existe há 18 anos, eu apresento a pessoa quem ela é e ensino ela a lidar com ela mesma. Uhum. Então, quando você vai dizendo não, 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 não para o seu inconsciente, ele vai perdendo a força que ele tinha antes de você conhecer esse outro lado que você tem. Então, na clínica e no curso, eu proporciono essa condição para que a pessoa se autodomine, que a gente fala lá na igreja, lá, né, fala do domínio próprio, né, que nós temos que ter, precisamos de ter. E esse rapaz, né, conseguiu dinheiro para comprar sapato. Uhum. Então, ou seja, ele ficou milionário para comprar sapato. Outros é para comprar carro. Outros para Isso. comprar uma camisa, né? Outro para ter um guarda-chuva diferente. Uhum. Então, são transferências que Lacan fala num dos seus estudos lá, justamente que a pessoa quer transferir a sua necessidade psíquica para o material, para o físico, para o ter, né? E tudo tem limite na vida. Então, a gente precisa realmente, né, favorecer a esse consciente, dando ele conhecimento, dando ele estratégia, dando ele ferramentas para conseguir driblar o que o inconsciente manda, aonde está armazenado todos os traumas, todos os problemas emocionais. Eu falo que hoje, principalmente com a era digital, tá todo mundo muito feliz nas redes sociais, muito bem Verdade. resolvidos, com carrões. As pessoas têm se comparado muito. Eu falo que Sim, comparação é a pior sim, coisa que existe. Exatamente. Né? Se hoje a pessoa consegue fazer X coisa, ela teve algum processo para estar fazendo ali. Eu sei que pessoas têm uma limitação maior que outras, mas eu vejo as pessoas, não, mas eu não posso desfazer esse carro aqui que custa 100 mil e andar no carro de 20 mil. Por que você não pode? sim, O que as pessoas vão pensar de mim? Uhum. Falei, e quem paga os seus boletos? sim, Qual que é a paz financeira que você quer para sua vida? O que adianta você estar no estágio da sua vida que você não pode ter, comprar coisas que você não pode para depois ter que vender coisas para pagar aquelas que você não podiam ter. Então eu falo assim, acontece isso. é um status, né? É É um isso. status. Eu mesmo, todo mundo sabe, eu abri mão de carro, tem 3 anos que eu não tenho carro, porque eu fiz escolha em quitar meu apartamento o quanto antes. Sim, Eu ando de aplicativo o tempo todo. Se Sim. amanhã ou depois eu vou comprar carro, é outra questão. É São consequência. escolhas. E eu, né, Sim, tô nem e aí vive para muito os bem. outros. Exatamente. Então é o que eu falo assim, eu respeito, né? A gente respeita, mas assim, eu acho que quando você tem uma coisa, um objetivo muito bem definido, Isso. você tem que ir ali, ó, fecha aqui para os outros. Sim. Porque assim, o que mais acontece é as pessoas criticar. As pessoas não sabem da sua vida te criticando, Sim, né? Para ajudar são poucos, 5% apoia. Então, fala assim, Sim. ó, vai no seu, faz o seu, tenha prosperidade, esquece o outro andando de carrão, você está usando sapato de R$500, porque o que você vai ter de retorno para você é o que importa. Sim. É a paz financeira, é a tranquilidade, é você botar a cabeça no travesseiro. sim, E isso para o relacionamento, para o casamento, para qualquer pro casal em si, sim. isso, para mim, pelo menos, eu quero um relacionamento em que tenha a primeira coisa, admiração. E isso é a Exato. base de tudo. E nós construímos, eu e minha esposa, a pastora Cássia, né, minha fofinha, nós construímos justamente um projeto assim. Nós viajamos todos 3 finais de semana no ano, Uhum. ou seja, aniversário dela em março, aniversário de casamento em março, aniversário dela em julho e meu aniversário em outubro, Uhum. né? E nós viajamos final de ano 20 dias, né? E uma sexta-feira por mês nós saímos para ver cinema, ver o teatro, ver alguma coisa que a gente queira conversar, ou um boteco, algum lugar que a gente possa brincar, conversar. Uhum. Nós determinamos isso e, claro, é evidente que não foi durante toda a vida conjugal, porque a gente não tinha condições para isso. Sim. Mas a gente, como eu viajo muito, eu atendo, né? Ou seja, eu saio 5h15 da manhã, 5h30 da manhã em casa, chego 11 horas da noite, quase que de terça a domingo. A segunda-feira é o nosso culto doméstico e aí sim nós temos a oportunidade de conversar nós dois juntos, mas existe uma programação, Sim, existe algo planejamento, que... né? Isso, né? Então a gente consegue ser feliz, ela sabe que, como esse final de semana agora, né, estarei viajando amanhã com ela, né, para comemorar o aniversário dela, né, um pouco atrasado, porque nós fomos no trabalho, no aniversário dela lá na igreja do Alvorada, e aí comemorou lá, agora eu quero comemorar eu e ela Vocês sozinhos, dois, né? E o isso. casal, Porque hoje claro. os filhos não estão conosco, eram com filhos, até que eles tivessem o rumo deles, né? Sim. Eu sou
filiado numa cooperativa de turismo, que eu pago todo mês, então eu me projeto, eu me planejo, né? Eu planejo meu final do ano, eu tenho uma caixinha mensal Tá para o vendo? final do ano eu Bacana, poder olha. viajar, né? Eu planejo a minha compra do carro, daí 3 anos eu poder trocar, não sinto nada, não pesa nada no meu bolso, eu vou lá e compro o carro, como eu comprei dia 16, dia 9 de junho e peguei dia 16 de junho, né? Então, é tudo aquilo Tudo dentro de um planejamento, que eu né? aprendi, né? Não tive o prazer e a alegria de ter vocês, né? Mas admiro o trabalho de vocês e com toda certeza vou indicar para as minhas pacientes a partir de agora, né? Que a gente nos Igualmente. conheceu, para justamente eu cuido da parte psicológica, mas quem vai cuidar, né? A parte prática da situação na Sim. área de finanças. É Sim. como você disse, Alessandra, tem pessoas que eu vejo que eu não vou conseguir trabalhar, porque está precisando de psiquiatra. Não é Uhum. mais um conhecedor de psicologia, do comportamento humano. Agora é uma coisa mais profunda. Aí eu indico para os psiquiatras que eu conheço. Sim, Porque eu não vou ficar ali tirando dinheiro dela e não vai ter resultado, porque exato. ela já está com os neurônios perturbados. Ela está com uma disfunção até agora clínica. A gente chama de doenças psicossomáticas, né? Isso. Então a gente começa a ver tantos problemas emocionais, como você estava falando, Amália, que vira até doenças psicossomáticas, Vira. Uhum. né? Depressão, não consegue dormir, insônias, né? Bulimia, né? Comer O demais. descontrole financeiro traz muito Não é problema, isso? assim, né? As doenças psíquicas vão se transformar em doenças clínicas, Isso. né? Uhum. E a pessoa começa a gastar dinheiro por causa dos problemas clínicos, né? E os médicos vão fazer a parte que é clínica. Mas cadê a parte psicológica? Cadê a É. parte que precisa ser de dentro para fora, né? Que Uhum. o médico não consegue, através de um exame de sangue, de urina, de fezes, né? Uma tomografia computadorizada, não vai conseguir alcançar isso, né? E eu como terapeuta, com o conhecimento que eu tenho de avaliação de comportamento, né, de avaliar o quadrante do rosto, a altura da sobrancelha, a abertura do nariz, o formato do queixo, o formato da boca. Ó, quero saber, hein? Eu já faço a avaliação da pessoa e eu vejo onde que está armazenada a vida dela, e muitos eu começo a citar, a pessoa começa a chorar na minha frente. Pastor, Como que você eu- sabe disso, né? Como é que você já identificou isso? eu não te contei, meu marido te contou, meu pai me contou, não, ninguém me contou. Eu vejo pelo que você está apresentando para mim aqui agora. É. E eu pego uma afinidade tão grande a isso, porque até tô querendo emocionar, desculpa, Fique à Não, vontade. por favor. porque é muito triste você ver a pessoa com esses problemas e ninguém poder ajudá-las. Porque não existe, não é só você colocar a mão na cabeça da pessoa e fazer uma oração. Não é isso, né? Ou seja, Pedro, Judas foram problemáticos na história de Jesus, e Jesus não fez isso com eles. Jesus fez eles apresentarem a si mesmos e se conhecerem. E eles se conhecendo, eles tomaram um rumo de vida. Glória a Deus que Pedro tomou um rumo melhor, mas Judas não tomou, né? Então a gente vê esses dois grupos de pessoas representados por Pedro e Judas hoje na Terra, né? Quer seja a religião que for, independente disso, existem esses dois grupos de pessoas. Sim. E eu quero os Pedros, né? Isso. Porque os Pedros, por mais problemáticos que sejam, né? Eles vão querer ajuda e eu me disponho a fazer isso. Uhum. E não adianta também eu ajudar a parte psíquica, mas se eles não souberem trabalhar com o dinheiro que eles têm, aí vocês entram. É o nosso caso, sabe? Eu entendo o seu motivo de emoção, Pastor Paulo, porque acontece isso com a gente também, né? Quantas vezes nós começamos um atendimento com as pessoas literalmente chorando e terminam sorrindo. Isso. Porque, Graças a Deus. apesar de nós trabalharmos na área das finanças, e finanças arremete muito a números, né? A Sim, dinheiro, sim. a bens, mas antes de mais nada estamos lidando com pessoas. Sim, seres humanos. Exatamente, pessoas que querem simplesmente ter paz, Tem que querem sentimentos, tem simplesmente emoções. realizar sonhos, né? Sim, E não sabem realmente como fazer. Muitos acham que sabem. sim. E aí, quando sentam conosco, né, para por fim nós conversarmos, né, trazermos as soluções financeiras para alcançarem aquele objetivo, eles veem que é totalmente diferente do que, infelizmente, a maioria das pessoas estão trazendo. Porque, não desmerecendo os profissionais, que existem profissionais com grande excelência
excelência no que Sim. fazem, inclusive na área das finanças. finanças, mas infelizmente a gente precisa de profissionais, de pessoas que tenham empatia, Sim. né? De pessoas que realmente querem transformar vidas de coração. Isso. Porque é o que a gente fala, né, Amália? A sabedoria está na boca de muitos, mas no coração de poucos. Verdade, Né? verdade. Então, a gente precisa verdadeiramente usar isso, esse dom, esse talento que nós temos, para cumprir propósitos de verdadeiramente transformar vidas. Né? E vocês podem ver que tudo que nós fazemos, nós três, né, existe uma base na nossa infância, na nossa juventude, né, e que a gente conseguiu vencer, e como nós temos essa empatia, que é algo de dom que Deus nos deu, né, Sim. então a gente também quer passar isso para as pessoas, né, mas é muito importante que as pessoas queiram obedecer. Também, né? Porque as intenções, elas têm que estar completamente alinhadas com as ações. Verdade. Né? Se não houver obediência, Isaías 1,19 fala, se quiserdes e me obedecerdes, querer todo mundo quer. Agora quer obedecer também? Comerás o melhor dessa terra. Então é uma necessidade que tem que obedecer vocês. Não adianta vocês fazer aquela cartilha linda e maravilhosa de planejamento, de como planejar, e eles, não, isso aqui não, isso aqui não. Aí um fala, ela vai mandar na vida da gente, não. Ela tá começando a interferir na nossa vida e começam a achar que vocês estão atrapalhando. Como eu também passo algumas condições que tem que ser feita, né? Uns passeios com as esposas, uns presentinhos de vez em quando, umas lembrancinhas. Se você não colocar isso em prática, vai ser em vão meu trabalho com vocês. Vocês vão me pagar aqui e não vai adiantar nada, né, Amália? Igual a Alessandra falou, a gente deixa as nossas mentoradas, eu acho que existe uma conexão muito grande das mulheres com a gente gente deixa elas à vontade, a gente sente que elas estão aflitas, que elas querem chorar ali mesmo, a gente fala, olha, não tem ninguém melhor que ninguém aqui, fica à vontade, a pessoa já está conversando engasgada, aí ela vai, solta tudo, que não aguenta mais, ela quer sair daquele lugar, aquilo já está incomodando ela de uma certa forma, e depois fala, a gente ouve, eu falo que a gente aprende a ser um profissional cada dia melhor, porque a gente ouve as pessoas, né? Ali não é sobre mim, não é sobre a Alessandra, e não é porque a gente já atingiu a nossa liberdade financeira hoje que a gente é melhor que você, que é melhor que o outro. Pelo contrário, a gente aprende em cada atendimento, em cada pessoa que passa na nossa vida. Então, quando você dá essa liberdade, você se coloca no lugar do outro, tem essa empatia, aí eu acho que a conexão não é só financeira, porque a gente transforma a vida da pessoa, sabe? Aí quando a gente termina a reunião com um sorriso, aí a pessoa sai da reunião, eu olho para a Alessandra, a gente já sabe. Conseguimos. Muitas das vezes a gente até se abraça, sabe? Mesmo. E se emociona. Festeja. A gente se emociona muito, não, a gente se emociona uma maneira de festejar. Né? Porque é sobre isso, sabe? A gente tem sede de levar isso para que as pessoas entendam que sim, é necessário que a gente tenha um controle financeiro para que a gente tenha paz financeira. Isso é transformar a vida. Né? O dinheiro é consequência. O dinheiro E a pessoa, quando nos procura, eles não estão no início, eles não estão no meio. Está quase no fim das forças delas. As pessoas, elas chegam já com a bagunça já difícil de ser arrumada, mas não impossível, né? Existe o trabalho preventivo, né? Por exemplo, eu de 6 meses tenho um médico que cuida de mim. Eu não vou esperar ter problema para poder procurar um médico. Agora, ninguém vai procurar um consultor financeiro que esteja bem. Que acha que esteja bem. Então, quando está tudo atrapalhado, ele queixa-se. E no queixar-se do problema financeiro e do problema psíquico, no meu caso e os seus, aí a pessoa indica, eu conheço um fulano, eu conheço uma fulana. Mas já está no extremo que a pessoa emocionalmente já não está bem. Tanto do meu lado terapêutico, quanto do lado de vocês, finanças. Então, que pena que nós estamos no final já, né? Tá acabando nosso tempo aqui. O assunto, se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro. Mas a necessidade é justamente de você trabalhar isso na sua vida. Tanto vocês que me ouvem aí, né, que está sentindo alguma coisa de falta de conhecimento, procure a nós, né? Se for especificamente financeiro, tem as duas meninas aqui, e se for antes disso um problema terapêutico, né, na área psíquica, me procure, né, dentro das minhas condições, que as vagas são poucas, mas a gente sempre dá um jeito, né, para que você possa não deixar virar uma bola de neve. E você que já virou bola de neve, né, não demore mais ainda, porque alguns suicídios são frutos justamente de desenvolvimento financeiro mal sucedido. Isso. É o que a gente fala, né? A gente pega a mentoria, a pessoa ali, a gente pega um produto bruto e a gente vai lapidando. Então, assim, a pessoa, o outro, tem que se permitir querer ser ajudado. Verdade. Senão, eu não vou conseguir, a Alessandra vai conseguir, você não vai conseguir. Você tem que se abrir.
No Sim. começo dói, mas depois é linda, é Sim, fantástico. Sim, com certeza. Tem que ter esse trabalho, né? Isso. Delícia de assunto, né? Não é? Então, você que gostou desse assunto, que acha que algum ponto específico a gente pode, né, pode gerar um outro assunto específico, não Isso. deixe de comentar. O Paulo vai deixar aqui também as redes sociais dele, né, para que vocês possam segui-lo e acompanhar, né, o trabalho tão excelente que ele faz aí, não apenas com casais, né, mas Paulo, deixa aí, por favor, né, sim. as suas redes sociais para que as pessoas Com certeza. possam Consigo te acompanhar. encontrar lá. Isso, nos perdoe, né, o retorno não ser tão preciso como vocês merecem, né, como vocês merecem, mas porque a gente é um só para tanta Não, necessidade, foi né? ótimo. Sim. Mas as redes sociais é @PR Paulo Florindo, né? @P de Paulo, R de rua, PR, tudo junto, Paulo Florindo. Lá no Instagram, no Facebook, né? Nós estamos ali à disposição e queremos ajudar vocês dentro das nossas condições. Mas Isso. com certeza vai dar certo, sim. Isso. Eu vou participar, né? Eu vou ter a honra de fazer parte do curso, né, de Relações casais, humanas de relações humanas também. Não só para crescimento pessoal, mas também para trazer cada vez Isso. mais autoridade, né, nesse assunto que a gente tem se especializado aí diariamente, né? Sim. Porque é o que a gente fala. A gente vai tendo experiência, né, no dia a dia, né, no lidar com os nossos clientes, com os nossos mentorados, e juntos crescemos, né? Sim, conhecimento não ocupa espaço, né? Não, de jeito nenhum, jamais. E para você que não nos segue, segue a gente lá no Financeiramente Feminina. Temos o canal no YouTube, temos o nosso Spotify. Em breve, o 5º episódio sobre finanças para casais estará no ar e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Um abraço. Obrigada a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima.